Hello, my friends. How are you all doing? I hope you're all doing fine. Very good, my friends. So today we're going to talk about apartment. Apartamento. Very good. So starting, para aqueles de vocês que estão chegando agora, que não sabem como é que funciona o negócio aqui, é o seguinte. Eu vou ler o texto, primeiramente, depois eu vou traduzir ele, depois eu vou ler ele um pouco mais rápido, para que vocês possam fazer aquela técnica de repeti-lo várias e várias vezes, digamos aí umas 15, 20, 30 vezes, esse seria um bom número de repetições para cada texto, ok? Então, eu sei, pode parecer muito, mas 30 não é muito, não. Vamos lá, pessoal. Começando. Last month, I decided to move out of my parents' place and start living on my own. Muito bem. Então, last month é no último mês, ou seja, mês passado, né? Então, a gente fala last month em inglês. Não confunda, não diga past month, tá? É last month, que é o último mês, o mês passado. I decided, eu decidi, porque decide é decidir em inglês, e decidir no passado é decided. Então, por isso que tem o D aqui. Se não tivesse o E já no verbo, seria o ED, né? Mas como já tem o E no verbo, então só coloco o D. Mas o final é ED, que significa passado. Então, I decided to move out. Move out é move é mover e out para fora, né? Mas se mudar, quando você sai e se muda, por exemplo, eu saí da casa dos meus pais, quer dizer I moved out, né? E não got out, porque move é, além de mover, é se mudar também. Então, move out é sair, mas se mudando de algum lugar, né? Não sair porque você got out of the house, você saiu da casa, aí você saiu caminhando, mas vai voltar depois. Agora, quando você move out é porque você se muda, né, para fora daquele lugar. Então, I decided to move out of my parents' place. Então, place. Por que place? My parents' place quer dizer o lugar dos meus pais. Mas em inglês, se diz place também para casa, tá? Então, se eu quiser convidar alguém para minha casa, eu posso falar come over my house ou come over my place ou let's go to my place, né? Vamos para o meu lugar, mas não é o meu lugar, é sim casa. Vamos lá na minha casa. Quando a gente fala isso para um amigo, tu pode falar em inglês, let's go to my place, ou let's go to his place, ou your place is really nice, né? O seu lugar, mas como você está se referindo à casa. Então, ó, eu decidi me mudar, né? Sair, né? Me mudar para fora seria, mas não é assim que a gente diz. Então, eu decidi me mudar fora da casa dos meus pais, ou seja, my parents' place. Por que parents aqui, apostrophe place? Porque a casa dos pais é parents' place ou parents' house, ok? And start living on my own. E começar a viver sozinho. On my own quer dizer sozinho, tá? Então, ó, move out of my parents' place and start living on my own. Start living. Muito bem. Então, começar a viver. Não é start to live on my own, e sim start living on my own. Alguns verbos você vai poder utilizar o próximo verbo com o ing. Então, aqui não quer dizer vivendo. Se você pensar de uma forma um pouco diferente, você pensar assim, imagina você vivendo sozinho, tá? Então, imagina isso numa foto, vivendo sozinho. O nome daquela foto é Vivendo Sozinho. Então, você quer começar vivendo sozinho, entendeu? Quer começar a fazer aquilo que está naquela foto ali, digamos assim. Para você entender por que às vezes se usa o ing aqui. Mas não é isso. É só para você ter uma lógica ali, porque para nós que falamos português, geralmente a gente não encontra uma lógica. Por que start living e não start to live? Mas alguns verbos, por exemplo, como start, stop, também parar, também pode, geralmente se utiliza o ing, o próximo verbo. Então, on my own seria, ou start living by myself. On my own quer dizer por minha conta própria. I searched in the newspaper for apartment listings, ok? Então, I searched quer dizer eu procurei, né? In the newspaper, no jornal, for apartment listings quer dizer
listagens de apartamento, ou seja, apartment listings em português seria por ofertas, por anúncios de apartamentos para alugar, né? Listings tanto faz para alugar ou para comprar, mas aqui apartment listings, então listas de apartamento, né? Listagens de apartamento. And found, e encontrei, porque found, porque find com i é encontrar, né? E found é encontrou, encontrei, enfim, é o find no passado. Por que found? Porque o find é um verbo irregular, então no passado ele se transforma numa outra palavra. Então, olha só. And found a place, encontrei um lugar, né? Ou seja, um apartamento, uma casa, que seja. And found a place not too far from my work. Então, não muito longe do meu trabalho. Too far from my work. Muito longe do meu trabalho. The landlord. Então, the landlord. Landlord, ok? Quem é o landlord? É o lord, geralmente é um cara que é o dono lá, né? O dono da terra, né? Showed me around. Showed me around. Se você traduzir essa frase aqui, você vai ter uma coisa totalmente sem nexo. Mostrou eu em volta. Até tem um nexo, né? Showed me around the apartment. Ou seja, ele me mostrou o apartamento por dentro, como é que é. Então, showed me around. Quando eu falo para você que eu vou show you around numa cidade, por exemplo, eu vou te levar para conhecer a cidade. I'll show you around. Né? Você chegou na minha empresa lá, você é um funcionário novo, eu falo I'll show you around. I will, né? Que eu vou. I will show you around. Eu vou te mostrar aqui como é que é por dentro. Então, the landlord showed me around the apartment. Então, ele me mostrou o apartamento. And because it suited my needs, e porque ele satisfez as minhas necessidades, because it suited my needs. Então, suit, em inglês, significa várias coisas. Além dessas várias coisas, ele também significa... quando alguma coisa suit a outra coisa, é que ela serve perfeitamente para outra coisa. Então, ele fala aqui, and because it suited my needs, ou seja, e porque suited, né, com ed, porque serviu as minhas necessidades, né, porque é passado, então por isso o ed. Então, because it suited my needs, porque serviu as minhas necessidades, needs, I signed the rental agreement and paid a deposit. Então, eu assinei. Então, sign alguma coisa, sign, só essa parte, é assinar. I signed, eu assinei. The rental agreement, o contrato de locação, rental agreement, ok? And paid a deposit, e paguei um depósito. Some of which, um pouco do qual, né, do depósito, I might get back, eu talvez pegue de volta, I might get back when I move out, quando eu me mudar. Mudar, ou seja, sair do apartamento, me mudar para outro lugar. The apartment has 2 bedrooms. O apartamento tem 2 quartos. Tempo para água, porque eu falo demais. The apartment has 2 bedrooms, 1 bathroom, um banheiro, a living room, uma sala de estar, and kitchen, e uma cozinha. It also has a small utility room. Então, ele também tem, it also has a small utility room. Uma pequena utility room é sala de, seria utility, são, pode ser tipo de uma lavanderia, mas não exatamente é a utility room, é que tem algumas coisas ali, como máquina de lavar, máquina de secar. Então, where I keep my washer and dryer, onde eu guardo ou mantenho, né? Keep é manter ou guardar, mas nesse caso aqui manter. Where I keep my washer and dryer, a minha lavadora e secadora, my washer and dryer. Então, você pode falar washing machine ou apenas washer, e também drying machine ou apenas dryer, ok? Right before I moved in,
Logo antes, ou bem antes, um pouco antes, right before é um pouco antes de alguma coisa. Então, right before I moved in, eu me mudar, moved in. Lembra do move out? Mudar para fora, né? Sair. E move in é entrar, ou seja, quando você se muda entrando num lugar. Então, ó, right before I moved in, the landlord, o locatário, né, o cara que aluga, enfim, o dono, put in new carpet, colocou, put in é colocar, put in new carpet and had the walls painted, e teve as paredes pintadas, ou seja, pintou as paredes, mas eles têm esse costume de falar have something done, que seria ter alguma coisa feita, então had the walls painted, teve as paredes pintadas. So it looks like, então, looks like a new place parece como um novo lugar. Então, looks like é uma expressão. Quando você look like alguma coisa, você parece com alguma coisa. New place, um lugar novo. The rent is, o aluguel é $650 a month. Então, the rent is, o aluguel é, esse número é 600, porque é 600, and 50 e 50 a month. A month. A month quer dizer por mês. Então você diz a month. Se alguma coisa for por semana, por exemplo, esse aluguel fosse por semana, nós vamos falar the rent is 650 a week. Quando você faz uma coisa, por exemplo, você paga $5 por dia, você vai dizer $5 a day. Então, por dia, por mês, por ano é a day, a week, a month, a year, ok? Então, not including utilities. Então, sem incluir as contas utilities, são as contas de luz, água, gás, esse tipo de coisa. Isso são chamados de utilities. Então, quando você olha um anúncio de apartamento nos Estados Unidos e fala utilities included, quer dizer que já inclui as contas de utilities, que são conta de luz, água, etc e tal. Então, I pay about, eu pago por volta, about também quer dizer sobre, mas nesse caso é about um número, alguma coisa, é por volta de algum número, alguma coisa. Então, I pay about $100 for gas, $100 pelo gás, porque algumas casas lá, obviamente, funcionam com gás, né, o aquecimento, electricity, eletricidade, water, and internet service, e serviço de internet. Então, ele paga $100 por gás, eletricidade, água e serviço de internet. Tá bem barato, o cara tá se dando bem. Unfortunately, infelizmente, lembra que no outro texto a gente viu a palavra fortunately? Fortunately é felizmente alguma coisa aconteceu. Unfortunately é, ó, aqui não é unfortunately, é unfortunately. The apartment complex doesn't allow pets. Então, o complexo de apartamentos não permite pets, ou seja, pets, né? Que seria um cachorrinho e tal, bichinho de estimação. Então, apartment complex é o complexo de apartamentos, ou seja, o condomínio ali em si, né? The apartment complex doesn't allow pets. So my dog has to stay with my parents for now. Então, o meu cachorro tem que ficar, has to stay, ficar, with my parents, com os meus pais, for now. For now é por agora. Então, I might get, lembra que a gente já viu lá o might alguma coisa? Então, I might get a roommate at some point to share expenses. I might get. Muito bem. Então, eu talvez pegue um roommate. Roommate é um colega de quarto. At some point é uma expressão que se diz em algum momento. At some point. Então, isso quer dizer em algum momento. Então, faça tal coisa at some point. Faça tal coisa em algum momento. At some point. To share expenses, para dividir as despesas. But I haven't decided, mas eu não decidi ainda on that yet. Desculpe, aqui. But I haven't decided on that yet, mas eu não decidi sobre isso on that yet.
Então, decide, né? Aqui está no passado, mas decide on alguma coisa é decidir sobre alguma coisa. You have to decide on your school, or you have to decide on the apartment. Então, você precisa decidir sobre o apartamento. Decide on. The place looks a little empty. O lugar parece um pouco vazio. The place looks a little empty because it isn't furnished. Então, porque ele não está mobiliado. Então, furnished é mobiliado. Isso aqui, ed, porque furnish, mobiliar, furnished, mobiliado. Então, furnished. Very good. But for the time being, mas por enquanto. Essa é uma outra expressão que você pode utilizar para falar por enquanto. For the time being. Então, tipo assim, às vezes alguém fala assim, você tá morando na casa dos seus pais? Yeah, for the time being. Então, por enquanto, por agora, né? For the time being. For now. Yeah, for now. Então, por agora. Ou for the time being. I only have the basics. Então, por enquanto, eu apenas tenho o básico, the basics. Então, o básico, quando você quer falar, você sabe falar inglês? The basics. Então, você pode dizer o básico. Que ele quer dizer aqui que ele tem apenas o básico dentro do apartamento. A bed, uma cama, a table, uma mesa, a small sofa, um pequeno sofá, in the living room, na sala de estar, and a TV, e uma televisão. It's not as livable and cozy as my parents' place. Então, não é tão livable, seria bom de viver, né, digamos assim, porque vem do verbo live, ou seja, que é um lugar habitável, né, não é tão habitável, and cozy, cozy quer dizer aconchegante. Então, quando você vai para um lugar que ele é cozy, ele é bem aconchegante. As my parents' place, como a casa dos meus pais, as my parents' place. But it will have to do for now. Mas vai ter que ser isso por agora. Então, do for now é outra expressão também, porque vai ter que, você traduzir isso literalmente, vai dizer, né? Mas isso vai ter que fazer por agora. Mas do for now quer dizer vai ter que servir por agora. Então, but it will have to do for now. Então, vai ter que servir por agora. Muito bem. Agora nós temos um pequeno diálogo aqui entre Roger e Anne about renting an apartment. Muito bem. Vamos lá, então. Sobre alugar um apartamento, ou se mudar e tal. Então, o Roger fala, hello. E a Anne fala, hello, Roger. This is Anne. Então, olá, Roger. Aqui é a Anne. Oh, hi, Anne. Você tem essa mania de falar, oh, hi, Anne. Oh, how are you? Oh, faça alguma coisa. Oh, não sei o quê. Então, oh, hi, Anne. Oh, olá, Anne. How have you been? Aqui é uma expressão bem comum que as pessoas, em vez de perguntar how are you, as pessoas costumam falar how have you been? How have you been também. Contraindo ficaria have. Então, how have you been? How have you been? Ou seja, como tem estado? And how is your new apartment working out? Então, olha só. E como está o seu novo apartamento, né? Agora, working out aqui quer dizer assim, como está o seu novo apartamento funcionando? Funcionando assim, dando certo, né? Como está o seu novo apartamento dando certo? Então, working out, quando workout significa também malhar, né? De ir para academia, exercitar. E o workout também significa funcionar. Então, como está o seu novo apartamento funcionando? Como está funcionando o seu novo apartamento? Então, por isso a expressão working out. And how is your new apartment working out? Muito bem. Well, that's what I am calling about. Bem, é por isso que eu estou ligando. That's what. Ou that's why. Ou é sobre isso, nesse caso aqui. That's what I'm calling about. That's why I'm calling about seria é isso porque eu estou ligando. Ou é por isso que eu estou ligando. That's what I am calling about. Então, quando você quer falar assim, é por isso que eu estou fazendo tal coisa, that's what I'm trying to say, isso é o que eu estou querendo dizer, é isso que eu estou ligando, é sobre isso que eu estou ligando, that's what I am calling about.
You see, então ele fala, veja, ou sei lá, então, you see, né? Veja. I've decided to look for a new place. Então, eu decidi procurar, look for a new place, procurar por um lugar novo. Roger fala, oh, what's the problem with your place? Então, qual o problema com o seu lugar, com a sua casa now, né? What's the problem with your place now? Qual o problema com a sua casa agora? Então, ó, what's the problem? Qual é o problema? I thought you liked the apartment. Então, eu pensei que você gostasse do apartamento. Então, I thought é o passado de I think. Então, thought, think. Então, I thought you liked the apartment. I thought you liked the apartment. Eu pensei que você gostasse do apartamento. A Anne responde, oh, I do. Sim, eu gosto. I do é porque ela está concordando. Do you like the apartment? Yes, I do. Então, oh, I do. But it's a little far from campus. Então, mas é um pouco longe do campus, da faculdade, né? But it's a little far from campus. And the commute is just killing me. E a comuta, não é comuta, a viagem, né? Commute é a viagem que você faz, pegar o ônibus, ou caminhar e pegar um ônibus, ou dirigir até lá, então. A viagem está me matando, ou seja, ela quer dizer que a viagem que ela tem que fazer para ir do apartamento até o campus está matando ela, né? Killing me é uma expressão de matando, não é porque está ficando doente, morrendo de verdade, mas sim killing me, tipo, tá me deixando muito cansado. Então, and the commute is just killing me. Just está simplesmente, quando você fala isso em português, você usa o just em inglês. It's just killing me. Então, está simplesmente me matando. Do you think you could help? Você acha que você poderia ajudar? Do you think you could help? I thought you might know more about the housing situation near the school. Eu imaginei ou pensei, I thought you might know, você deve saber ou pode saber mais sobre a situação de casas, né? Housing situation é situação de moradia near the school, perto da escola, near the school. E o Roger fala, ok, what's your budget like? Então lembra que a gente pergunta, por exemplo, what's alguma coisa like quer dizer como se parece isso, ou como está isso em termos de, nesse caso aqui, por exemplo, como está o seu budget? Budget, que seria o seu orçamento, né? Então, como se parece o seu orçamento, né? Olhando para ele, como ele está, e não como ele está de how are you, né? Como é o seu orçamento, olhando para ele. Então, what's your budget like? Como é o seu orçamento? I mean, how much do you want to spend on rent? Isso aqui é outra expressão que é muito utilizada na conversação, é I mean. Eu quero dizer. Então, as pessoas usam muito, you know what I mean? I mean, tipo, eu quero dizer, se você for para tal lugar, I mean, if you do this, né? Se você fizer isso, se fizer aquilo, eles falam muito isso, I mean, no meio da conversa. Foi uma coisa que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu notei bastante. I mean e you know, não sei o que lá, you know, você sabe, então é sempre assim, sabe, então eles falam muito, you know, eu vou fazer tal e tal coisa, you know, ele caiu da bicicleta, you know, e I mean também, eles falam bastante isso, e you know what I mean, ou know what I mean também. Então, I mean, how much do you want to spend on rent? Eu quero dizer, quanto você quer gastar em aluguel, né? How much do you want to spend, gastar, on rent? Então, o verbo spend, geralmente você vai utilizar com a preposição on. Então, spend on alguma coisa, ok? Aí ela fala, somewhere quer dizer em algum lugar, mas não é em algum lugar, assim quer dizer assim, ó, algo em torno ou algo abaixo, que ela disse, né, under 200 a month. Então, somewhere under 200 a month. Ou seja, algo em
perto de abaixo de $200 por mês. Então, somewhere under 200 a month. Including utilities. Então, incluindo as utilities, que são as contas de gás, luz e água, esse tipo de coisa, internet. If I could, se eu pudesse. Oh, and, I'd prefer to rent a furnished apartment. Eu preferiria, I'd prefer, I would prefer, eu iria preferir, né? I'd prefer to rent a furnished apartment. Um apartamento mobiliado. Aí o Roger fala, and anything else? E mais alguma coisa? Anything else? Isso aqui é muito comum as pessoas falarem em lojas também, quando você compra alguma coisa, ou comida, compra em fast food e tal. No final eles falam, anything else? E aí você pode falar, no, thanks, né? Não, obrigado. Muito bem. E ela responde, yeah, I need a parking space. Então, sim, sim, eu preciso um parking space, seria uma vaga de estacionamento. Então, I need a parking space. Não necessariamente isso aqui tem que ser coberto ou não, simplesmente um parking space. Aí o Roger fala, well, I know there's an apartment complex around the corner. Então, bom, eu sei que existe, there is an apartment complex. Então, tem ou existe. Então, eu sei que tem ou existe um complexo de apartamentos around the corner, virando a esquina, that seems to have a few vacancies. Que parece ter, to have a few vacancies, algumas vagas, né? Vacancies. Muito bem. I'll drop by. Eu vou passar por lá, dar uma parada lá, ou passar por lá. Então, drop by é uma expressão. Quando você drop by algum lugar, você dá uma parada lá, dá uma passada lá para ver alguma coisa. Pode ser na casa de um amigo, drop by my place, passa na minha casa, I'll drop by, né? Você fala pro seu amigo, I'll drop by later. Então, eu vou passar aí mais tarde. I'll drop by there, eu vou passar lá, on my way, no meu caminho, on my way to class today, no meu caminho para a escola hoje. Para aula, desculpe, não escola. E a Anne responde, hey, thanks a lot. Hey, muito obrigado. E ele responde, no problem, sem problemas. Very good. Bom, vamos ver alguns vocabulários aqui, né? Um pouco de vocabulário. Então, olha só. Workout, como eu tinha explicado lá, é um phrasal verb. Se você não sabe o que é phrasal verb, não se preocupe com isso. Quer dizer going well, né? Se work out, é porque tá indo bem. Agora, se doesn't work out, né? Se alguma coisa doesn't work out, quer dizer que ela não funcionou. Então, aqui, workout, funcionar, ir bem. Claro, se você botar o não ir bem aqui, vai ficar didn't work out, ou não funcionou, enfim. Então, um exemplo de frase, my new job schedule, o meu novo horário de trabalho, job schedule, has really worked out for me. Então, realmente funcionou para mim. Commute, como eu tinha falado, significa to travel between home and work or school, ou seja, é viajar de casa para o trabalho ou para a escola, ou seja, é essa viagem que você faz, é o seu commute, tá? Então, como um verbo, você pode dizer, por exemplo, I have to commute 2 hours each day to get to work. Então, eu tenho que fazer o commute, né? Commute seria viajar 2 horas cada dia, each day, to get to work, para chegar ao trabalho. Agora, se for uma coisa, o commute, como é a viagem, aí você pode usar uma frase como How long is your commute to work every day? Quanto tempo é a sua viagem para o trabalho todos os dias? Não é só de casa para o trabalho, e sim, quando a pessoa fala How long is your commute to work? Você pode falar ir de volta, né? Então, utilities são os serviços públicos, incluindo água, gás e eletricidade. Então, public services, including water, gas and electricity. Exemplo, how much do you pay for utilities each month? Quanto você paga por serviços públicos, ou seja, água, gás e eletricidade, cada mês, each month. Ou você pode botar a month, só por mês. Furnished
lembra que a gente viu lá que é mobiliado. Então, aqui o que significa containing furniture, né? Algo que contenha mobília, for example, a sofa, tables and a washing machine. Então, um sofá, mesas e máquina de lavar. Então, foi a mobília. I decided to rent a furnished apartment so I wouldn't have to buy so many things. Eu decidi alugar um apartamento mobiliado. Então, eu não precisaria, eu não precisaria ter que comprar, né? Eu não teria que comprar um monte de coisa, ou seja, so many things. Vacancies são vagas, né? Rooms not being used or rented, ou seja, quartos que não estão sendo usados ou alugados. Do you have any vacancies starting next month? Você tem algumas vagas ou alguma vaga começando no mês que vem? Do you have any vacancies starting next month? Very good. Thank you very much, my friends. And um grande abraço para todos. Muito obrigado mais uma vez por participar dessa aula. Eu fico muito feliz em tê-los aqui. I'll see you next class. Bye bye now.